Olá, olá, queridos! Como estão? Temos pauta! Hoje, pauta quente, muito quente essa pauta hoje, com a troca do Myles Garrett para o Los Angeles Rams. É o tipo de troca que quando a gente bate o olho a gente fala, fake news. Calma aí, aconteceu mesmo? Mas você vai procurar outra fonte? Sim, aconteceu. Então, a gente teve no dia 1º de junho a expectativa de uma potencial troca do A.J. Brown, até agora pelo menos não aconteceu, e acabou tendo uma outra troca, e uma troca mais impactante na minha visão, uma troca que pode daqui a alguns anos ser considerada a troca do século, talvez, porque poucas vezes a gente vê algo assim. Um cara que acabou de quebrar o recorde de sacks numa temporada, um cara que ano sim ano também compete para ser defensor do ano, um cara que, para mim, é o melhor defensor da NFL, sendo trocado por apenas uma escolha de primeira rodada. Tem outras coisas nesse pacotão, mas a troca, no primeiro momento, pelo que a gente tem reportado do Adam Schefter, eu vou até falar aqui, vou pegar, temos a confirmação, temos a confirmação. 2027, primeira rodada, 2028, segunda rodada, 2029, terceira rodada, e o Jared Verse, que é um cara de pelo menos 40 pressões, que já era uma peça muito importante nesse front dos Rams. Antes de mais nada, vamos delimitar alguns limites para fazer esses vencedores e perdedores. Primeiro de tudo, é um all-in essa troca? Na minha visão, não. Eu vou explicar sobre, fica comigo até o final, porque tem a questão da folha dos Rams como fica. Porque muito dinheiro garantido fica preso nos Browns quando você troca o jogador. Ficou bastante, né? Então essa folha dos Rams para este ano e para o próximo tá show de bola, tá? E se cortar o Myles Garrett em 2029, por exemplo, sem problema. Também eu vejo o all-in como uma questão de se der errado, já era. Opção nuclear. Não foi o caso. Né? Aqui na minha visão, porque se o Myles Garrett, amanhã alguém chega pra ele, o Homem-Aranha aparece, existe um Homem-Aranha, o Homem-Aranha aparece no CT dos Rams e fala, eu preciso te pedir um favor antes de eu voltar pra minha dimensão. Você não pode mais jogar futebol americano. Se você continuar jogando futebol americano, o Homem-Aranha deixa de existir na minha dimensão, ou seja, eu deixo de existir, eu, Homem-Aranha. Para e pensa, se o Homem-Aranha pede isso pra você, você ia parar de jogar futebol americano, eu acredito que o Myles Garrett também. Então, se ele parasse de jogar futebol americano amanhã, eu não acho que os Rams estariam fora da órbita de ser um candidato ao Super Bowl. Definitivamente não, tá? Então, não é um all-in na minha visão. All-in é a questão do poker, o termo, quando você aposta tudo e se você perde a jogada, você está eliminado. Não é o caso dos Rams, não ficaria terra arrasada, tá? E um outro ponto importante. Myles Garrett entrou na NFL em 2017, era o melhor jogador daquele draft, inclusive, melhor prospecto consensualmente, e ainda tem 2, 3 anos de gasolina no tanque, tá? Então, essa janela com o Stafford e com o Garrett, 26 e 27, vai ser bonito de assistir, tá? É isso sobre as preliminares. Voltamos ao Por Dentro com Direito. Questões preliminares resolvidas, vamos agora aos vencedores. Bom, a gente começa, obviamente, com o Myles Garrett, que está no mundo dos sonhos. Ele ganha dinheiro e ele trabalha num time bom, né? Se você, por exemplo, trabalha numa empresa boa e ganha dinheiro, você está no mundo dos sonhos. Claro, nem toda empresa pode ser perfeita, não sei, depende das áreas, né? Não conheço todas as áreas, mas é meio que essa analogia. Myles Garrett que assinou um contrato de 4 anos, 160 milhões, boa parte desse garantido fica com os Browns e provavelmente vai ser pago boa parte dessa grana, né? A menos que ele seja cortado em 2029, né? E vai morder, vai tipo ter uma mordida de imposto quase. Aí no caso de um corte, ele deixa de ganhar muito do salário base do final do contrato. Mas dinheiro não vai ser problema na vida dele. E vocês se lembram que ele pediu troca para os Browns? Isso chegou a acontecer. Ele chegou a escrever um textão. O problema não é você, o problema sou eu quero conhecer novas pessoas, eu acho que eu penso em outras coisas diferentes para a minha vida. A gente mudou muito. Então ele escreveu essa cartinha aí para os Browns, acabou que não rolou troca, renovaram o contrato, papapipopopó. E aí eu tive duas análises. Primeiro, assim, nossa, mas ele não queria ir para Canton, para Hall da Fama, papapá. Nossa, realmente, né, 160 milhões, eu não vou julgar o cara, né? A posteriori, eu cheguei a elogiar muito o desempenho do Myles Garrett depois de ter tido o contrato assinado, porque muito jogador sentaria em cima do contrato e ficaria de boa. Não foi o caso. Ele jogou muito bem, né? Ano passado, vídeo recorde de sacks numa temporada, tá? Então é isso, o Myles Garrett está no melhor dos mundos porque agora ele pode mirar o Hall da Fama, ele pode mirar ganhar um Super Bowl, como o Aaron Donald conseguiu nos Rams quando o Stafford chegou, e na época o Aaron Donald era o melhor defensor da liga. Ele agora é o melhor defensor da liga, na minha visão, e continuará sendo, na minha visão, por pelo menos 2 temporadas, e o Matthew Stafford, que renovou o contrato, fica nos Rams em 26 e 27 pelo menos, tá? Então tá lindo para os dois. O segundo vencedor é o Hall da Fama do futebol americano. Porque o caso pro Stafford e pro Garrett, se eles ganharem um Super Bowl nas próximas 2 temporadas, que é totalmente plausível, esse caso fica mais forte. Eu quero ver no Hall da Fama os bons jogadores.
Eu cheguei a conversar com alguns amigos antes dos playoffs, eu acho até, se o Matthew Stafford era um membro do Hall da Fama. E alguns falaram que não, olha, ainda não, tal, pá. E tá tudo bem, mas se ganhar mais um Super Bowl, eventualmente brigar pelo MVP, e agora com o Myles Garrett a chance aumenta, acho que esse caso pro Hall da Fama fica ainda mais sólido, né? Eu, sendo muito sincero, eu votaria pros dois já pro Hall da Fama. Aliás, esse é um vídeo que dá pra fazer também, né? Daqui a algumas semanas, jogadores que já estão garantidos no Hall da Fama, que já têm o visto, pá, pro Hall da Fama. O terceiro vencedor, obviamente, é o Matthew Stafford, porque poucos quarterbacks conseguem ter uma janela como essa. Né? Os 2 últimos anos de sua carreira, em tese, a gente imagina que seja o caso, né? Ele que é um pai de menina, muito fofas as filhas do Stafford, inclusive, desejo que ele fique tempo com as suas filhas no futuro, né? Família é uma coisa maravilhosa, eu que agora sou um bônus pater família, né? Eu sempre gostei muito dessa expressão que deriva o brasileiro médio, né? A expressão brasileiro médio, que é o bônus pater família do direito romano, né? Mais um momento por dentro do direito. Matthew Stafford sai como vencedor porque, pô, o John Elway teve muita ajuda no final da carreira, os 2 últimos anos, inclusive. O Dan Marino não teve. O Joe Montana, nos Chiefs, é um time competitivo, mas também não é como se tivesse esse elenco dos Rams. E vou, pra fazer corte. O elenco dos Rams é o melhor elenco da NFL neste momento, tá? Esse é o impacto da troca do Myles Garrett pros Rams. Você tem o melhor defensor da liga indo para um time que era um dos favoritos ao Super Bowl. E aí chega o melhor defensor da liga nesse time. Tudo bem, perdeu o Jared Verse, tal, não é como se tivesse saldo positivo, teve o saldo negativo. Né? E aí fica o balanço ali, mas é um ganho, é óbvio. O Myles Garrett é mais defensor que o Jared Verse. Não acho que o Jared Verse vai chegar no nível do Myles Garrett um dia na carreira. E os Rams vão ter o Myles Garrett nesse nível na carreira por pelo menos 2 anos. Então, é uma troca muito impactante, definitivamente. Os Rams, eles hoje são os favoritos ao Super Bowl, na minha visão. Esse é o tipo de impacto que a gente tem numa troca como essa. Consigo ver Seattle vencendo? Consigo, óbvio. Consigo até ver São Francisco vencendo a divisão. E o Super Bowl, por que não? Embora não sejam um dos favoritos, na minha visão, os 49ers, mas a chegada do Mike Evans foi legal. Então, esse é o tipo de troca que muda e, assim, chacoalha a mesa, né? Isso é realmente notável. Quarto vencedor, o Chris Shula. Por quê? O Chris Shula, ele chegou a ser cogitado para eventualmente ser um novo head coach na NFL. Acabou que não rolou, até pelo esquema de entrevistas, né? Do jeito que as entrevistas de emprego acontecem com coordenadores que ainda estão vivos na briga pelos playoffs, foram fechando as vagas e acabou não rolando, né? Do Chris Shula, que é neto do Don Shula, técnico dos Dolphins em 72, na temporada invicta. E, pô, cara, olha o que aconteceu então. Eu queria saber como foi a oração dele aí, como que foi, porque foram dádivas de Deus, hein? Chegou o Trent McDuffie, que ajuda muito, o Watson também, mas o McDuffie que ajuda muito no potencial problema dos Rams, que é a secundária. Acho que o único problema que os Rams têm agora é time de especialistas, é special team. E ainda chega, pô, o Myles Garrett para esse front. Então o Chris Shula tá soltando o rojão. E falando no front, meu último vencedor aqui brevemente é o Byron Young, que chegou a ter um número bem elevado de produção, né, sobretudo na primeira metade da temporada. E as defesas agora, as linhas ofensivas vão orbitar muito em função do Myles Garrett. E aí você tem recursos limitados na linha ofensiva, a quantidade de bloqueadores, né? No máximo 7 bloqueadores. E aí com isso você vai ter mais espaço para os outros jogadores do front, o Kobe Turner, mas especialmente aí o Byron Young, né? Quando você joga no oposto de um edge do nível do Myles Garrett, que tem uma força gravitacional da linha ofensiva, que atrai a atenção, tem jogadores da linha ofensiva, sobra mais espaço para o outro brilhar. Então eu acho que o Young sai bastante vencedor. Vamos para os perdedores. Bom, o primeiro perdedor aqui é o Cleveland Browns no curto prazo, mas é o torcedor dos Browns, né? Porque ele perde o grande ídolo, talvez, do Cleveland Browns neste século. Talvez dê para falar dessa maneira em relação ao Myles Garrett, que foi draftado em 2017, produziu várias vezes anos fantásticos de All-Pro, defensor do ano, quebrando o recorde de sacks, como a gente já destacou no ano passado, que é uma marca que vai ficar para sempre no coração do torcedor dos Browns. Aliás, colateralmente, faltou colocar nos vencedores Aaron Rodgers, Joe Burrow e Lamar Jackson, né, que agora não enfrentam mais o Myles Garrett 2 vezes por temporada. Mas o torcedor dos Browns, né, porque perde um ídolo e no curto prazo não vai ser tão interessante talvez assistir o Cleveland Browns. Porque quando você tinha o Myles Garrett, por pior que estivesse Cleveland e esteve mal no ano passado, por exemplo, a gente ainda tinha um estímulo, falou, pô, o Myles Garrett joga lá, né? Que legal, vamos ver, um defensor incrível que a gente vai lembrar para sempre. Na minha visão é isso, o Myles Garrett foi um jogador muito dominante, assim como o J.J. Watt, né? Não chegou a ganhar Super Bowl, o J.J. Watt também não, mas eu sempre vou lembrar do J.J. Watt.
E, pô, sinta-se abraçado, o torcedor dos Browns. O segundo perdedor, obviamente, o Jared Verse, que é o Jared Goff da vez, né? Eu acho que o Jared Verse hoje é mais jogador do que o Jared Goff era quando foi trocado para os Rams, para os Lions, dos Rams para os Lions, mas o Jared Verse, o famoso ficou de xeres, vai para o Cleveland Browns, é um jogador que poderia sonhar e foi dormir em fevereiro, em março, em abril, sonhando com jogar um Super Bowl, e agora certamente não vai ser o caso na próxima temporada, quiçá na outra também, tá? Então o Jared Verse vai para uma defesa que tem um novo coordenador defensivo, então já com a saída do Jim Schwartz, a defesa de Cleveland poderia ter uma regressão à média e cair de produção neste ano, embora ainda seja muito talentosa. Agora sem o Myles Garrett isso fica ainda mais forte. Então olho nessa questão, tá? E o Jared Verse acaba indo de troco e abandona os seus companheiros dos Rams. Terceiro perdedor, os quarterbacks dos Browns, eu não sei quem vai ser o titular, caminha para ser o Deshaun Watson, mas seja o Deshaun Watson, seja o Shadow Sanders, o elenco fica mais fraco no ano que você tem que se provar. É muito evidente para mim que um dos dois quarterbacks, seja ele quem for, ou Dylan Gabriel, sei lá, eu não acho que vai ser o caso, mas enfim, ou o Deshaun Watson ou o Shadow Sanders tem 2026 para se provar como titular em Cleveland. Se eles não se provarem como alternativas de médio e longo prazo, o Cleveland Browns vai draftar um quarterback no ano que vem, tá? Então, o que poderia acontecer, eles começarem o ano que vem com um quarterback ponte, mas para realmente ser o titular do Cleveland Browns, apagar dúvidas, como por exemplo o Baker Mayfield hoje apaga em Tampa. Tampa não pensa em draftar um quarterback. Cleveland pensa em draftar um quarterback. New York Jets pensa em draftar um quarterback, por exemplo, tá? Só para citar alguns exemplos. O Seattle Seahawks não pensa em draftar um quarterback tendo Sam Darnold hoje. O Cleveland Browns pensa. Então eles têm que mudar esse pensamento e vai ficar mais difícil eles mudarem esse pensamento com a ausência do Myles Garrett. Agora vamos para o impacto na folha. Impacto na folha que está aparecendo na tela agora. Tá aí, não ficou caro. Em termos financeiros, manter o Myles Garrett na folha dos Rams não ficou tão caro. Ainda dá para cortar o jogador em 29, que está tudo certo. É um contrato de 3 anos, na prática, pelo menos, né? Mas pode ser que sejam 4, do que Garrett ainda pode entregar em realidade. Em 26, o impacto na folha só 23 milhões. E aí não dá para cortar, né? 124 milhões preso. Em 27, 24 milhões, arredondando, 23,4. Também não dá para cortar ainda. Em 28, 27,7, mas lembrando que o teto salarial deve continuar subindo, ainda 66 milhões presos. Então, antes do terceiro ano não dá para cortar. 29 até daria para cortar, o impacto fica bem mais alto, a decisão que os Rams vão ter que tomar é em 2029, e depois da temporada de 2029, cortando, fica 4,7 presos. Tá? Acho difícil que em 2030 ele esteja sob contrato, eu acho que não vai acabar compensando. Então ficou bem legal a contabilidade para os Rams, como eu disse, não é all-in na minha visão, porque os Rams não estão lascados, seja financeiramente, seja esportivamente, no caso disso aí acabar flopando, né? E vamos lembrar que o histórico dos Rams de adquirir veteranos com escolhas de primeira rodada é muito positivo, né? A gente teve o Jared Verse, ó. Confundi o Jared Verse, tadinho. Ele estará nos nossos corações, né? Ele estará nos nossos corações. O Ramsey foi para os Rams, valendo escolha de primeira rodada, o Stafford também, então o time tem esse histórico de ser agressivo nesse caso. E o quinto perdedor, ou os perdedores no caso, eu não sei quem vai ser o quarterback de Arizona, então fica fora da lista. Mas Sam Darnold e Brock Purdy são perdedores, porque agora jogam 2 vezes por ano contra Myles Garrett. Isso não deve ser nada agradável, certo? Fizemos todo o estrago que podíamos. Ó, tem a newsletter de volta, de graça para você ler. E aqui do meu lado tá aparecendo os vídeos do Like Plus para você assistir. Custa menos de uma lata de refrigerante por mês para você ainda mais conteúdo. Um beijo, a gente volta a qualquer momento com mais e voltaremos com mais vídeos ainda nesta semana e com live de Madden, tá? Vou arrumar a internet. Tchau!